certo? É uma noite, amados, para você refletir, para você pensar. É uma noite de você reestruturar a sua fé, repensar a sua fé, repensar o seu posicionamento na presença de Deus, tá? Porque repensar em um reposicionamento, porque às vezes as pessoas saem da posição, às vezes ela sai da posição que Deus chamou ela, e você precisa se reposicionar. Talvez seja isso que esteja faltando na sua vida, na sua casa, na sua família. Talvez esses desajustes que está acontecendo agora, nesse momento, pode ser uma falta de reposicionamento, porque é comum a gente voltando para os padrões antigos. Às vezes Jesus te salva, faz um milagre, abençoa, causa um evento poderoso na sua vida, mas depois você vai saindo da posição, você vai distanciando. Então você precisa se reposicionar. Faça um reposicionamento na sua vida, na sua fé nessa noite. E hoje, pensando em uma outra palavra, a palavra no grego salvação, o termo é soteria. Olha só, soteria. E quem estuda a doutrina da salvação, estuda o tratado de salvação. Quem faz matéria de teologia chama soteriologia. Soteriologia é o tratado de salvação. Você vai estudar sobre salvação, tá certo? Então a salvação no grego, esse verbo soteria, ele tem uns 5 sentidos diferentes, 5 significados diferentes. Quando você fala fui salvo, automaticamente foi curado, porque a língua portuguesa, às vezes, ela, por sintetizar os assuntos, para que comprimisse o livro, então usou frases e termos e verbos, muitas das vezes, que não expressa totalmente a linguagem bíblica. Etimologicamente, você não tem uma expressão adequada, uma expressão completa do texto. Então, quando você lê, você quer ser salvo? Eu fui salvo. Quando Jesus orou pela mulher dos fluxos de sangue, diz: a tua fé te salvou. Para várias pessoas Jesus dizia: a tua fé te salvou. Salvou do que? Salvou do inferno? Levou a pessoa para o céu? Tudo bem, pode ser também, porque a palavra salvação não é só livramento do inferno, como muitas pessoas pensam. E as pessoas pensam que salvação é só livrar do inferno, é só garantir o céu para ela. Tudo bem que o termo máximo, a ideia máxima desse termo é isso, mas não é só isso. Quando você diz fui salvo, a palavra salvação, primeiro, quer dizer cura. Quantas pessoas que aceitaram Jesus e foram curados? É isso aí, foram curados, literalmente curados, tá? Eu podia ler nessa noite aqui, capítulo 1, versículo 16 de Romanos, onde que Paulo diz: porque eu não me envergonho do Evangelho. Olha só, não é? Vamos ler lá? É Romanos, né? Vamos ver se eu encontro aqui. É Romanos, capítulo de número 1, versículo 16. Vamos ler a Bíblia Sagrada, já que estamos aqui comentando e falando. Vamos ler a palavra de Deus nessa noite. Romanos, tá? O povo está atrás de fantasia, sabe? Quer ver live onde tem gente profetizando, onde tem uma pessoa aí, um jovenzinho que nunca leu a Bíblia uma vez na vida, profetizando: eis que o Senhor fala contigo, eis que Deus está abrindo uma porta. Você entra nessas lives, tem 5 mil, 8 mil, 10 mil pessoas, e o povo não quer ouvir a palavra de Deus. A maior profecia de Deus dada para o homem é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Está aqui uma profecia para você hoje. Capítulo 1 do livro de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, o versículo de número 16, Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha aí, salvação. Não envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu, depois do grego. Quer dizer, de todas as pessoas, de todas as etnias, todas as classes. Não importa se a pessoa, a cor da pele, seu nível cultural, nível acadêmico, as suas prerrogativas religiosas, não importa. Para Deus não importa essas coisas. O que importa é se a pessoa abre o coração, porque a Bíblia diz: é ouvir com os ouvidos, crer no coração e confessar com a boca.
será salvo. Então, quando a pessoa foi salvo, o que acontece com a pessoa salva? Primeiro, ela foi curada. Tá? Curada. Primeiro, curada. A pessoa foi salvo. O termo salvação, que vem de soteria, do grego, essa palavra, essa expressão, a linguagem do grego foi a linguagem original escrita no Novo Testamento, quer dizer 5 coisas diferentes. Se você foi salvo, você foi curado. Curado do quê? Primeiro, você foi curado das feridas da alma causada pelo pecado. Já começa por aí. Você também pode ter sido curado de uma enfermidade espiritual, de um agente de demônio que estava no seu corpo, e você ia no médico e não conseguia resolver o problema. O Espírito Santo entrou, limpou a casa. O mais valente do que aquele valente que estava na casa saiu, foi expulso, e o Espírito Santo limpou a casa, trouxe luz para aquela casa, perfumou com a rosa de Saron, e agora essa pessoa recebeu alívio, e esse demônio saiu, e a pessoa foi curada da enfermidade na mesma hora. Tá? Então, salvação quer dizer cura, milagres. Segundo significado da palavra salvação, pastor Moura, qual é? Recuperação. Quando você foi salvo, você foi recuperado. Recuperado. Por que recuperado? Porque você estava com maus hábitos, num mundo cheio de hábitos antagônicos, prejudiciais, tanto a sua fé, quanto a sua saúde, quanto a sua índole, a sua moral e a sua família. Sim ou não? Quantas pessoas que antes de aceitar Jesus tinham esses hábitos prejudiciais? Escreve aí eu, e que agora a vida foi transformada. Coloca aí eu na live. Diz, pastor, eu era assim, hoje a minha vida mudou, porque você foi recuperado. A pessoa era viciada em drogas, viciada em bebida, viciada em pornografia, viciada em sexo ilícito, viciado em comprar e não pagar, dar o calote nas pessoas. Agora ela foi recuperada, passou pelo processo da recuperação. Olha quantas coisas significa a palavra salvação. É por isso que eu não creio, gente, nesse evangelho que estão pregando por aí, dizendo que as pessoas estão salvas e elas continuam praticando os mesmos hábitos. Não tem salvação, ou pelo menos a salvação não chegou para essa pessoa. Porque é impossível você ficar na chuva e não se molhar. É impossível você entrar no fogo e não se queimar. Não é? É impossível. Assim também é impossível você ser salvo e não ser curado e não ser recuperado. É impossível. Pastor, eu fui salvo, mas não fui recuperado. Não foi salvo. Porque salvação é recuperação. A palavra salvação quer dizer 5 acontecimentos na sua vida. É isso que está dizendo o termo grego. Vai estudar, pesquise para ver se não é verdade. Fernando Souza pedindo oração. Fernando, vamos orar no final da live, tá bom? Fernanda, minha esposa está dizendo aqui Fernanda. Corrigiu, é que sempre tem um Fernando aqui também que está na live. É a Fernanda, desculpe Fernanda. Fernanda Souza. Vamos estar orando, Fernanda, tá? Pelos seus filhos, pela Júlia e pelo Raul. Com certeza, no final vamos estar orando, tá bom, Fernanda? Então, salvação quer dizer cura. Primeiro, fui salvo, fui curado. Segundo, fui salvo, fui recuperado. Recuperado de quê? Das velhas práticas, dos maus hábitos, dos maus comportamentos, da vida mundana. Foi recuperado dos prejuízos que o mundo causou na sua vida, tanto no seu caráter, na sua índole, na sua moral, na sua saúde, na sua família. Quantas pessoas que veio para a igreja e a família foram recuperadas? Porque o mundo causou estrago através da traição, da infidelidade, do adultério, de uma vida desregrada. Aí a pessoa veio para Jesus, foi salva. Às vezes um cônjuge só foi salvo, e às vezes é salvo o relacionamento dos dois. Então, salvação, olha como que o Espírito Santo de Deus guia a gente, viu? Eu estava com outra mensagem hoje aqui, até já estava com o versículo preparado aqui, e o Espírito Santo já me guiou nessa palavra aqui hoje. Por quê? Porque tem gente aqui precisando dessa palavra, e de repente você está precisando dessa palavra.
Então, se você foi salvo, salvação quer dizer o quê? Recuperação. No contexto das Escrituras, salvação é um termo inclusivo, tá? Por que inclusivo? Porque ele é de grande abrangência. Esse termo inclui tanto o perdão do pecado passado, assim como a libertação do poder do pecado presente, tá? A preservação do pecado futuro também. Salvação é tanto uma perspectiva futura, céu, salvação, morada na eternidade, e também como usufruto do presente. Biblicamente, salvação vem de uma palavra grega, soteria. Estou lendo a introdução para você entender. E esse termo grego, com suas formas, com seus cognatos, tem a ideia de 5 bênçãos ao pecador arrependido. E a primeira bênção ao pecador arrependido é cura. Você tem o direito, você tem todo o direito de pedir a Deus a sua cura. Se você foi salvo, você tem todo o direito de pedir a Deus a sua cura. Você crê nisso? Você acredita? Eu acredito. E se você crê, você vai ver a glória de Deus na sua vida. É isso. Porque salvação quer dizer cura. Cura. Guarde aí, cura. Tem muitos pastores que não creem em milagre. Tem muitas igrejas tradicionais que estão no mundo todo. Onde você vai, cada cidade tem uma congregação. Mas o povo fala muito de milagre, mas não crê em cura. Quando os milagres começam a acontecer, eles falam que é do diabo. Olha que coisa tremenda. E as pessoas às vezes são crentes há 10 anos, 20 anos, 50 anos, com a mesma enfermidade no corpo. Você não pode permitir isso acontecer na sua vida, porque salvação é invisível, né? Eu vou para o céu. É invisível, ninguém está vendo que você está indo para o céu. Então fazer essa afirmativa é comum no meio evangélico. Mas a primeira prova de que você foi salvo já são os milagres físicos. Guarde aí, é Bíblia, tá? Não estou inventando moda aqui não, é Bíblia. É porque a língua portuguesa só fala salvação e você não sabe nem o que significa a palavra salvação. Tem crente 30 anos na igreja e não sabe o que significa a palavra salvação. Eu vou te explicar nessa noite o que significa a palavra salvação. Só isso vai ocupar toda a live. A palavra salvação quer dizer cura. O que mais? Recuperação. Recuperação dos estragos que o mundo causou na sua vida. Recuperar daqueles comportamentos indecentes, inadequados, impróprios para um cristão. Desde o andar, do falar, negociar, vestir, em tudo que você imagina. Em tudo que você imaginar. Então, se uma pessoa foi salva, não foi recuperado, fica um pingo de dúvida aí, tá? Fica uma interrogação, tá certo? Terceira bênção ao pecador arrependido da salvação. Salvação chegou na sua vida, entrou na sua vida. Fernanda está dizendo, eu creio no milagre, pois Deus é maravilhoso e perfeito. Com certeza, Fernanda, com certeza. Então, olha só, terceira bênção ao pecador arrependido que acompanha a salvação. É automático, viu, gente? É automático, tá? É automático. Você acende o fogo, coloca a panela, você queima o alho na gordura, no óleo que você usa. Você coloca o arroz, coloca a dosagem de água, tampa a panela, é automático. Ele vai ficar cozido. Não vai? Aí deixa pelo tempo necessário, ele vai ficar cozido. Você coloca o pão no forno, é automático. Você não precisa ficar lá no forno. Será que vai assar meu pão? Será que não vai assar meu pão? Não. Vejo minha esposa, ela coloca lá, diz, o que você está fazendo? Ela fala, estou esperando o pão assar. Coloca o despertador no cronômetro, pronto, ó que deu horário, ela vai lá, o pão está assado. É automático. Gente, é automático. Você coloca a roupa na máquina, não é automático? Para a mulherada que está aí na live, não é automático? Quando a máquina faz, ela acabou de lavar, você vai lá, já pega a roupa, está quase seca, só põe no varal. É automático. Salvação também é automático. Isso é bíblico. Então, se ninguém te explicou isso, eu quero que você tenha esse entendimento nessa noite. Então, salvação, primeiro, cura. Segundo, recuperação. Terceiro, redenção. O que é redenção?
redimir. A palavra redenção vem lá do mercado de escravo. Quando o preço era pago pelo resgate de um escravo, por exemplo, esse escravo estava lá na roça trabalhando, na cultura antiga. E se ele desse uma machadada na lenha para cortar uma madeira e o machado estava encravado na lenha, e o mensageiro chegasse e gritasse: ei, o preço do teu resgate foi pago. Sabe o que aquele escravo fazia? Ele nem tirava o machado da madeira, ele largava o machado lá encravado e saía. Ele largava tudo. Isso chama redenção. O senhor está querendo dizer com isso, pastor? Todos os homens pecaram. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, mas também por um outro veio a salvação. Adão nos vendeu a Satanás, e um preço foi exigido para o resgate, e o preço era de sangue, e somente Jesus pôde pagar o preço. Ele pagou o preço do resgate. Quando é que eu sei que o preço do resgate foi pago? Quando você entrou na igreja, quando alguém pregou, quando você teve o entendimento de que Jesus é o seu Salvador, e quando alguém fez o apelo, e você diz: eu aceito Jesus como Salvador. Pronto, o machado de Satanás ficou lá cravado na madeira. Larga para lá. Todo o peso do pecado ficou cravado na cruz. A cruz não, em Jesus, né? O sacrifício. A cruz é uma metáfora. A cruz não levou nada. Quem levou nosso sacrifício, nosso pecado, foi Jesus. A cruz não pode fazer nada por nós. Se não, fazia um monte de cruz e pregava todo mundo, estava resolvido. Quem salvou a gente foi Jesus, não foi cruz, tá? Vamos parar com essa metáfora, né? Que às vezes a gente fala termos inadequados. Nossos pecados quem levou foi Jesus, não foi cruz. Cruz não apaga pecado de ninguém. Quem apaga pecado é Jesus, é o sangue de Jesus. Então chegou a mensagem da salvação para você. O teu resgate já foi pago. Então por que as pessoas estão escravizadas? Porque elas ainda não foram informadas de que o preço foi pago. Elas ainda não têm o entendimento de que elas podem serem livres. Então eu estou dizendo para você, você pode ser livre hoje de toda essa carga, de todo esse peso que você carrega. Tá certo? Verdade, irmão Luzia? É isso. Então você foi redimido, resgatado, comprado, o preço já foi. Agora você é propriedade peculiar de Deus. Pronto. Satanás e os demônios não podem mais ter autorização para operar na sua vida, ou na sua casa e na sua família, a menos que você lhe dê a autorização. E se você está dando autorização, você vai fechar todas as brechas hoje, tá bom? Terceira benção ao pecador arrependido, que acompanhado pela salvação. Quando você foi salvo, 5 coisas têm que acontecer na sua vida. 5. Estou dizendo 5 coisas têm que acontecer na sua vida se você foi salvo. A primeira coisa, cura. A cura da alma. O pecado latente na alma do homem. A palavra chega, a Bíblia diz que é a espada do Espírito, né? Não está escrito a espada do Espírito, mas entendemos teologicamente que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Está escrito, Paulo diz lá em Efésios que é a espada do Espírito, está certo, né? Mas lá em Hebreus não está escrito. Mas então você vê que quando a palavra entra, a Bíblia diz que ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir a intenção e o propósito do coração do homem. Quando ela vai lá entre a alma e o espírito, onde o pecado está impregnado, ela corta, limpa, separa, tira todas as verrugas, tudo aquilo que é verrugoso, que está ali impedindo o contato com Deus é tirado, toda interferência, e aí você é curado. E você também é curado fisicamente, tá? Segundo lugar, você é recuperado dos maus hábitos, maus costumes mundanos. Todo crente que quer ser crente, está nas igrejas e não quer abandonar os velhos hábitos mundanos, ele ainda não foi recuperado. Tem um ponto de interrogação sobre salvação. Gente, eu estou falando o lógico aqui. Quem está me entendendo aí? Vocês estão me entendendo? Eu estou falando lógico, não estou aqui pregando doutrina, não estou aqui pregando pensamento de homem. Aqui nós estamos destrinchando a palavra uma palavrinha só, salvação, só isso. Eu estou falando sobre salvação. E as pessoas ficam nas igrejas a vida inteira, muitos sem ser salvo e sem entender o que é salvação.
A Bíblia é para ser entendida. A Bíblia, examinai as Escrituras, disse Jesus, para você não cair no engano, no erro. Examinai as Escrituras. Então a terceira bênção acompanhada pela salvação ao pecador arrependido, qual é? Redenção. O preço foi pago, o resgate, o preço do seu resgate já foi pago. E eu estou aqui como arauto de Cristo para dizer para você: ei, o teu resgate foi pago. Você não precisa mais ser escravo. Você não precisa mais viver na escravidão. O preço foi pago e você foi salvo. Alguém pagou o preço. Agora você só continua escravo se você quiser. Que tem aquele servo de orelha furada, que fura com a suvela. E se você é um servo de orelha furada no reino de Satanás, vai viver escravizado o resto da vida, mesmo que você frequente igreja. Mas o teu preço já foi pago, o teu resgate já foi pago, você já está livre. Amém? Então vamos lá. Primeira bênção ao pecador arrependido, cura. Segundo, recuperação, foi recuperado. Terceiro, você foi redimido, teu preço foi pago, teu resgate foi pago. Quarto significado da palavra. Eu estou só falando o que quer dizer o verbo salvação. Só isso que eu estou dizendo. O que significa o verbo salvação. Salvação é uma palavra grega, soteria. Quem estuda tratado de teologia, estuda o tratado sobre salvação, estuda soteriologia. Por isso que chama tratado sobre a salvação, para você ter um entendimento. Então é isso, conhecer a Bíblia é fundamental, mas conhecer e saber o que a Bíblia está dizendo é mais fundamental ainda do que ler. Só ler superficialidade já é alguma coisa, mas você precisa entender o que a Bíblia está dizendo, o que ela está querendo dizer. Eu fui salvo. Você foi salvo? Você foi curado? Não. Foi recuperado? Não. Foi redimido? Não. Então não foi salvo. Isso é ilusão. Salvação, recuperado. Redenção, quarto lugar, remédio. É isso mesmo. Isso mesmo, farmaquia, remédio. É do termo lá de farmácia, de remédio, medicamentos, produzido nos laboratórios. Remédio. Então você é remédio. Primeiro, você foi salvo, você foi curado. Segundo, você foi salvo, você foi recuperado. Terceiro, você foi salvo, você foi redimido, você não está mais na escravidão, você foi arrancado do mercado de escravos. E quarto lugar, agora você é remédio. É isso que o crente é para as pessoas, remédio. Você vai ser remédio na vida de outras pessoas. Que bacana, né? Você vai ser como um medicamento de cura, porque você vai transmitir a mensagem positiva, poderosa de Deus para poder salvar outras pessoas. Entendeu? Crente não pode ser veneno. É por isso que a sétima coisa que Deus abomina é aquele que semeia contenda, dissensão entre os irmãos. Deus abomina o fuxico, Deus abomina o falatório profano. Porque você não é mais essa pessoa. Porque se você ainda está nesses costumes, não foi recuperado. Então, se não foi recuperado, fui salvo. Há um ponto de interrogação aí. Precisa descobrir. Tá certo? Então você é remédio. Quarto lugar, remédio. Eu sou remédio para outras pessoas. Você é remédio para outras pessoas. Tanto para você mesmo, que você tem a cura. A autocura. A autocura, abre aspas, né? Não é bem autocura, né? A cura é autocura, é uma metáfora, uma expressão, porque a cura está dentro de nós. Jesus está dentro de nós. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós. A palavra de Deus está operando em nós. Então a cura está dentro de nós. Então nós temos essa autonomia para trilhar esse mundo, caminhar nesse mundo e operar nesse mundo e ser vitorioso e levar vitória para outras pessoas. Você está sendo remédio para outras pessoas? Os seus últimos atos desses últimos dias, dessas últimas semanas, tem deixado as pessoas mais felizes ou mais tristes? Mais crente ou mais incrédulo? Mais com vontade de servir a Deus ou blasfemando contra Deus? Diz aí. Para finalizar,
bem-estar. Estou falando sobre 5 significados da palavra salvação. 5 bênçãos ao pecador arrependido que encontra com Cristo e que foi salvo. Essas 5 coisas têm que acontecer com você. Precisa acontecer. Primeiro, cura. Segundo, recuperação. Terceiro, redenção. Quarto, remédio. Redenção, recuperação, remédio. Em quinto lugar, bem-estar. Você imaginou um crente aceitar Jesus, falar que foi salvo, e você vai na casa dele, é uma fumaceira de cigarro, uma bebedeira, um fedor de cachaça, música, aquelas músicas altas, indecentes, tocando na porta da casa dele? Você pode dizer que tem bem-estar na casa dessa? Xingamento, falatórios profanos. Tem bem-estar numa casa dessa? Não, não tem. E se não tem bem-estar? Essa pessoa diz que foi salva? Há um ponto de interrogação aí. O que quer dizer a palavra bem-estar? Bem-estar preserva o estado perfeito de satisfação física e moral. Bem-estar é a preservação de um estado perfeito de satisfação. Bem-estar, vou repetir, bem-estar é a preservação de um estado perfeito, preservação de um estado perfeito de satisfação física e moral. Isso é tanto na família, nos filhos, no casamento, nos cônjuges, tudo. Ah, pastor, eu fui salvo, mas o meu casamento está um inferno. Olha aí, há um ponto de interrogação, volto a dizer. Eu fui salvo, mas a minha casa é só xingamento, briga, tampa de panela que voa para todo lado. Eu não tenho prazer de estar na igreja. Eu gosto mesmo de estar no meio do mundão, ouvindo aquelas musiconas, pancadão. E aí? Salvação é 5 sentidos. Quando alguém diz foi salvo, ela foi curada, foi recuperada, foi redimida, agora ela é remédio para outras pessoas e tem um bem-estar na vida dela. Todas as pessoas que conversam com ela sentem bem-estar, tanto no semblante, na expressão verbal, na presença, na energia que ela carrega, na unção que ela carrega, na sua presença. A sua presença é isso? A sua casa é isso? Estamos entendendo nessa noite? Quem está entendendo aí, diga eu, para mim saber que você está entendendo. Se você não entendeu, eu volto a explicar de novo. Quem está entendendo? Diga aí. Só vou continuar quando você escrever eu. Quem está entendendo o que eu estou explicando sobre salvação? Diga eu, para mim saber que você está entendendo. Quem está entendendo? Eu. Fala, mamãe está entendendo. Minha esposa também. Quem mais está entendendo a palavra? Caroline. Quem mais? Quem entendeu o termo salvação? Ficou fácil de entender, né? Então salvação não é essa ilusão que as pessoas acham que só levantou a mão para Jesus e está tudo certo. Continua nos velhos hábitos, continua com as mesmas doenças, com as mesmas enfermidades, continua na mesma escravidão do mundo. Ela foi salva, mas continua bebendo, fumando, jogando, xingando, prostituindo, mentindo, roubando, enganando, comprando, não pagando. Não tem salvação. Desculpe, mas salvação não é isso, porque a própria salvação quer dizer isso, gente. Vocês estão me entendendo? Salvação quer dizer cura, recuperação, redenção. Redenção quer dizer saída do mundo, saída da escravidão, saída do mundo de pecado. É isso. Se alguém foi salvo, continua pecando, não foi salvo. Não estou julgando.
Eu estou dizendo o que a Bíblia está dizendo, ó. Ah, pastor, mas a Bíblia não está dizendo isso. É porque você lê a Bíblia superficialmente. É porque você não estuda a etimologia. É porque você não estuda o sentido real da palavra. É isso. Mas quando você estuda o sentido real da palavra, você entende que é isso que está dizendo. Alguém não precisa dizer para você que o fogo queima. É só você colocar a mão lá que você sabe que queima. Sim ou não? Salvação. Fui salvo. Boa noite, Renilce Monzani, Deus abençoe. Então estamos falando nessa noite sobre salvação. 5 sentidos da palavra salvação. Amanhã, quinta-feira, das causas impossíveis. É um dia, uma noite para você refletir. Talvez nem precisaria de campanha para resolver certos problemas na vida de alguns crentes. Concorda comigo ou não? Talvez nem precisasse de campanha para resolver algumas questões. Se você foi realmente salvo. Pastor, olha para o meu casamento. Espera aí, você foi salvo? Então agora você é crente. Então agora você foi curado. Agora você foi redimido do mercado de escravo. Agora você não tem mais os maus hábitos, os maus costumes. A tua operação no mundo agora é diferente. Você que é marido assumiu o lugar de cabeça da casa. Você que é mulher assumiu a submissão bíblica. Ora, como que alguém diz que foi salvo e continua uma brigaiada? A mulher querendo ser o homem e o homem sendo a mulher da casa. Não funciona. Pensa aí. Gente, não estou sendo pesado não, estou dizendo o que a Bíblia diz. É só o que a Bíblia diz. Nós precisamos ter seminário na nossa igreja. Vamos ter seminário na nossa igreja, tá? De semana. Tivemos um seminário ano passado e falamos só sobre o livro de Apocalipse. Talvez a gente fale mais sobre salvação. Eu estou falando bem por cima aqui. Isso aqui dá para aprofundar muito mais para falar sobre isso. Então não se engane. Pessoas frequentando igreja, frequentadores de igrejas, vai em igreja, qualquer palavra ela se ofende, só falar sobre pecado ela se ofende, falar sobre escravidão ela se ofende. Peraí, ainda está no mercado da escravidão, ainda está operando no mundo. Está defendendo o seu Senhor, que te escraviza? Porque quem que faz a pessoa pecar? Não é o diabo? Não, é a carne, o pecado é da carne, mas há uma indução diabólica também. Quem é o homicida? Não é Satanás? Quem é o pai da mentira? Não é Satanás? Então se você é crente e continua mentindo, quem você está servindo? Quem é o seu Senhor? Ah, pastor, uma mentirinha no meu serviço lá, só para me achar para brigar comigo. Não, assume a responsabilidade. Seja verdadeiro. Vai lá e fala a verdade. Você não é essa pessoa que você está querendo ser. Você está vestindo uma máscara de alguém que você não é. Quem é o pai da mentira? Não é Satanás? Reflete aí comigo nessa noite. Talvez seja essa a razão porque muitas doenças estão na vida dos crentes. Talvez seja essa a razão porque muitos casamentos estão fracassados, muita vida financeira fracassada. Não tem a prosperidade de Deus em casa. 5 sentidos da palavra salvação, 5 bênçãos da salvação ao pecador arrependido. Essas bênçãos obrigatoriamente, assim como você coloca o pão no forno, ele tem que ficar assado depois do tempo necessário. Depois que você foi salvo, automático tem que acontecer essas 5 coisas na sua vida. Se não está acontecendo, reflita sobre a sua fé. Faça uma reflexão sobre a sua fé hoje. Se a sua casa não está desfrutando disso, faça uma reflexão sobre a sua fé. Porque salvação é isso. 5 sentidos da palavra salvação. Salvação traz essas 5 bênçãos ao pecador arrependido. E se você é um pecador que se converteu, que está arrependido, servindo a Deus, essas 5 coisas têm que acontecer na sua vida. Amém? Deus abençoe a sua vida, meus amados. Ficou a mensagem da noite aí, ó. Não deu nem tempo de falar o que eu estava pensando, mais coisas. Mas é só 1 hora de live, já vamos terminar. Já deu 30 minutos de lives.
de Israel. Nessa noite, meu Deus, mais uma vez nós entramos na sua presença para te agradecer. Agradecer pela mensagem, pela palavra que foi penetrada ou impetrada nos corações. Mas nessa noite nós queremos orar agora, Pai, por cada nome que está escrito neste chat, aqueles que nós lemos no começo e o que nós lemos no final. São famílias, pessoas que talvez estão enfrentando problemas diversos, seja espiritual, seja na área financeira, na área da saúde, na área da família. Nós abençoamos nessa noite, que a tua presença, que o teu Espírito Santo agora possa penetrar essas vidas, Pai, em nome de Jesus. Entra agora nos lares, cada casa, cada lar onde está com o seu celular ligado agora, participando dessa live. Eu abençoo essa casa, abençoo essa família, abençoo esse lar, em nome do Senhor Jesus. Agora toda obra de Satanás seja desfeita, todo espírito maldito de bruxaria, macumbaria, magia negra, nós o repreendemos na autoridade do nome de Jesus agora. Todo espírito de doença, de enfermidade, sai desses corpos agora, sai dessas famílias agora. Não estamos pedindo, estamos ordenando. Sai em nome de Jesus. Espírito maldito das trevas, sai dessa casa agora, sai dessa família. É uma ordem, eu te repreendo. Espírito da morte, sai. Espírito do inferno, sai. Todo espírito de maldição, sai. Está travando essas vidas, que está amarrando essas vidas. Espírito de enfermidade que está pegando nos filhos, nas crianças, mas você não está nos filhos, você está na mãe, você está no pai. Eu digo, sai agora em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus, sai. É uma ordem. Sai pela mesma porta que você entrou. Eu ordeno, sai em nome de Jesus. Isso. Não me resiste, em nome de Jesus. Depressão maldita, sai daquela mulher lá em Curitiba. Eu estou dizendo em nome de Jesus, sai agora. Em nome de Jesus, damos uma ordem. Abençoe todas essas vidas, toda a igreja, todos os presentes agora, essas casas, esses lares, sejam abençoados agora. Espírito do adultério, eu te repreendo. Espírito da infidelidade, eu te repreendo agora. Sai em nome de Jesus. Isso, pega a sua bagagem agora e vai saindo dessa casa, desse casamento. Em nome de Jesus, dos pensamentos, da mente, espírito das mídias sociais, espírito maldito que entra através das mídias sociais para encantar as pessoas e levar para a infidelidade. Só isso, aonde você estiver, manifeste agora. Manifesta onde você estiver agora. Seja cortado todos os seus laços, todo o seu mal, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Amém. Quantos pode dizer amém? Digam amém aí, graças a Deus, para você confirmar a oração dessa noite. A sua casa está abençoada, a sua família está abençoada, o seu lar está abençoado. Leve consigo essas 5 bênçãos prometidas na palavra de Deus. São promessas na palavra de Deus para você, para sua casa, para sua família, para tudo aquilo que está à sua volta. Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, amanhã, preste atenção. Amanhã, quinta-feira, 19h30, Igreja Luz Mundial, Rua das Hortênsias, número 1000, Parque Universitário 2. Mas à frente da nossa igreja está para a Rua dos Antúlios. E vamos estar lá em nome de Jesus. Vai ser um grande culto amanhã. Leve pessoas, convide amigos, convide almas para estar conosco. Você que esteve nessa reunião online hoje, amanhã quero te ver na igreja. Vai lá para você ser abençoado. Amanhã vai ter uma palavra poderosa. E a oração da fé no final. Amanhã, para estar conosco, toda a igreja, todos nós ali. E você vai convidar famílias e pessoas para estar ali conosco. Em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Deus abençoe por isso você estar nessa live. Deus abençoe por você ter estado aqui conosco. Fiquem todos com Deus. E até amanhã no nome de Jesus, tá certo? Deus abençoe a sua vida, amados. Uma boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus.
e até amanhã às 19h30, se Deus quiser. Igreja Luz Mundial sempre a brilhar, um farol de esperança prontos a amar. Juntos em Cristo nossa voz vai ecoar, na fé e na união vamos almas resgatar.